Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus e dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. No último estudo nós fizemos a primeira parte do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14, e hoje daremos continuidade a partir do verso 15 até o final do capítulo, verso 29. Façamos a leitura então da palavra de Deus. Diz assim, Gálatas 3, a partir do verso 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Bom, nesse ponto da carta e nesse trecho, né, do capítulo 3, Paulo vai fazer uma relação, né, da lei com a promessa, né? Ou melhor, da promessa que veio antes e para com a lei que veio depois. Ele vai mostrar a relação das duas e qual o valor de cada uma. Qual veio antes, qual veio depois, qual foi abolida, qual perdura, né? Ele vai tratar desse assunto. E os irmãos não podem perder de vista o ponto que Paulo tem defendido aqui, que ele tem atacado aqueles falsos mestres judaizantes que estavam pervertendo o evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus, tentando fazer com que novos convertidos cumprissem regras, cumprissem as leis do judaísmo para serem aceitos por Deus, que somente a fé em Cristo não bastava, né? A fé em Cristo seria o início, mas depois eles deveriam cumprir a lei para serem aceitos por Deus. E Paulo vem defendendo o ponto da salvação, da justificação,
e da manutenção da vida cristã somente pela graça, pela fé. O justo viverá por fé. Ele disse isso aqui em Gálatas, ele disse isso em Romanos, um texto que ele usou lá do Antigo Testamento, mas Paulo quer defender a vida do cristão ser uma vida de fé. E nós já vimos ali no estudo passado que ele chama, né, o assunto com respeito a Abraão, que era o pai dos judeus. Olha, ele diz, se nós temos que cumprir a lei para sermos aceitos por Deus, há um problema, porque Abraão, ele não cumpriu a lei para ser aceito por Deus, ele apenas creu. Ele creu em Deus e essa fé dele lhe foi atribuída como justiça. Ele foi justificado por Deus por causa de sua fé e não pelo cumprimento de nenhuma lei, né? E aí, nesse ponto que iremos estudar, Paulo ele vai fazer essa relação da promessa e para com a lei. Uma coisa que fica na cabeça, né, do cristão, quando nós batemos nessa tecla, salvação totalmente pela graça, pela fé em Cristo, independentemente das obras da lei. Nós estamos livres da condenação, nós estamos livres, libertos da lei, como forma de salvação e de manutenção dessa salvação. Agora, o que fica na cabeça, né? Mas para que serve a lei, então, né? Nós já estudamos várias vezes qual o principal motivo que a lei foi dada, né? Qual foi o principal motivo? E aqui Paulo vai falar mais uma vez sobre isso. E nós vamos mais uma vez contemplar isso na palavra de Deus, porque nunca é o bastante, né? Ouvirmos uma verdade, esse princípio da salvação e da perseverança dos santos na fé, nessa vida de fé, isso só pode vir de maneira sobrenatural, através da graça de Deus, não há outro meio. E esse é um princípio que Lutero já disse, né, 500 anos atrás, aí, que é o que manteria uma igreja em pé ou caída, né? Era esse ponto da salvação, ou pelas obras, ou a salvação pela graça, simplesmente pela fé, né? Então, para que serve a lei, né? Se nós somos salvos totalmente pela fé, pela graça de Deus, para que ela serve, né? Nós pegamos a lei agora e jogamos fora porque ela não nos serve mais. Eu não tenho mais que obedecer à lei de Deus. E é um assunto importante porque diz respeito à prática cristã, né? Então, todas as questões práticas da vida, né? Como eu devo me comportar no meu casamento, como eu devo me comportar com meus filhos, como eu devo me comportar no trabalho, como deve ser o meu modo de agir para com as pessoas, como eu devo fazer essas coisas, né? Como eu vou agir dentro da minha vida cristã. E as questões práticas da vida cristã estão onde? Estão na lei. Estão na lei, né? Então, qual é a relação entre e qual a diferenciação que há entre a promessa e a lei? Paulo vai começar dizendo no versículo 15, em termos humanos, né? Então ele diz, irmãos, falo como homem, em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então ele diz assim, olha, na esfera humana, né, entre os homens, as alianças são feitas. E mesmo na esfera humana, né, na esfera entre os homens, né, uma aliança que é feita entre homens, uma vez ratificada, ninguém a revoga. Então, há coisas que as duas partes têm que cumprir. Então, essa aliança é feita envolvendo as duas partes e ninguém pode revogar e ninguém pode acrescentar alguma coisa depois que isso foi feito. Como, por exemplo, um testamento, né? Quando alguém deixa escrito num testamento que os seus bens vão ficar para tal pessoa, quando a pessoa morre, isso vira lei. E isso tem que ser
tem que ser cumprido, não pode ser revogado nem alterado, independente das circunstâncias, se forem novas, se surgirem novos pontos ali, não importa, isso tem que ser levado ao pé da letra. Isso é em termos humanos. Agora, versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, ele está dizendo, se promessas, alianças feitas na esfera humana, se essas, uma vez ratificadas, ninguém pode revogar, ninguém pode acrescentar alguma coisa. Agora, Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Se Deus fez uma aliança com Abraão, e se mesmo na esfera humana uma aliança não pode ser revogada, nem mudada, nem alterada, quanto mais uma aliança feita por Deus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos. Porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, aliança da promessa, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar ou cancelá-la, né? Não pode revogá-la, de forma que venha a desfazer a promessa anteriormente feita. Então, o que ele diz? Irmãos, em termos humanos, uma aliança quando é feita, ninguém pode revogar, ninguém pode acrescentar alguma coisa. E as duas partes têm regras a cumprir nessa aliança. Aí ele diz, ora, uma aliança foi feita com Abraão. Abraão e o seu descendente. E aí ele diz, ao seu descendente, não aos seus descendentes. E quando ele diz ao seu descendente, isso está lá em Gênesis capítulo 15, nós já vamos fazer a leitura lá de alguns pontos que é importante para entender isso aqui. Então, a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. E aí ele diz, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode revogar essa promessa de forma que venha desfazer a promessa. Então, antes que a lei viesse, né, por intermédio de Moisés, veio de Deus, depois nós já vamos ver isso aqui, ela foi promulgada por anjos, por meio de... e aí foi utilizado um mediador que foi Moisés, essa lei chegou aos homens, né? Mas ela veio 430 anos depois de Deus ter feito uma aliança com Abraão. E essa aliança que foi feita com Abraão foi uma aliança baseada numa promessa de Deus. Aqui nós já começamos a entender uma coisa. Tudo que é feito como promessa independe de cumprimento de regra da outra parte. Então, se eu prometo alguma coisa para você, eu prometo que eu vou fazer tal coisa a você daqui a um mês, eu não estou levando em consideração se você vai retribuir, se você tem que cumprir alguma coisa para eu te fazer isso. Eu estou te prometendo que eu vou fazer isso daqui a um mês, essa é minha aliança com você e vou fazer. É uma promessa, né? Diferente de quando eu estabeleço uma lei para você cumprir, para que eu possa te fazer algo. A lei, que era, de certa forma, uma coisa que deveria ser cumprida, né? Ela veio 430 anos depois de Deus ter feito uma aliança baseada numa promessa. Ele prometeu algo para Abraão. E olha que interessante, vamos ler lá Gênesis no capítulo 15, só para entender isso aqui. E aqui ele diz que Deus fez uma aliança com Abraão, né? Deus fez uma aliança com Abraão. Olha só, Gênesis capítulo 15. Diz assim, é aqui quando ele faz a aliança, esse é o texto. A partir do versículo 15. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas,
se é que podes contar. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele, Abraão, creu no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Deus não disse: olha os céus, tá vendo esse monte de estrelas? A tua posteridade, as nações que virão depois, que vão ter a raiz em você, né? Você será a raiz dessa posteridade, será como as estrelas do céu. Deus não está falando, mas você vai ter que cumprir isso, 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 isso. Eu estou prometendo algo para você, ok? Simplesmente. E Abraão, simplesmente, versículo 6, ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. O crer no Senhor, nesse momento, nessa promessa que foi feita por parte de Deus, a crença no Senhor já foi considerado uma justificação para Abraão. Versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ou seja, qual confirmação eu posso ter que você vai me dar essa promessa? Eu criei, mas qual é a confirmação? Por quê? Na época, tudo que era combinado era feita uma aliança. E essa aliança que era feita, na forma da antiguidade aqui, era feita de uma forma, né? Hoje nós temos papéis assinados e tal. Mas Abraão pergunta: mas, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Qual é a confirmação que eu posso ter? Que o Senhor está fazendo uma aliança, está me prometendo algo, né? Como saberei? Aí, versículo 9, respondeu-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, né? E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Ele caiu num sono profundo. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será conduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Olha, Abraão perguntou: como eu posso saber que eu hei de possuir essa terra? E Deus falou: pega esses animais. Abraão pegou. Abraão já entendia o que Deus estava querendo fazer ali, né? E partiu-os ao meio, colocou uma metade de frente com a outra, certo? Por quê? Porque a forma de ratificar uma aliança, uma coisa que era combinada, a forma de isso ser assinado era muito visível. E como que deveria ser feito? Os animais eram cortados. As duas partes que fizeram essa aliança tinham que passar por entre essas metades cortadas.
E quando eles passavam entre essas metades cortadas, esses animais, eles estavam declarando ali publicamente, visivelmente, que eles estavam assinando essa aliança e que se eles não cumprissem essa aliança, eles poderiam ser cerrados ao meio como aqueles animais. E as duas partes tinham que passar por entre esses pedaços. Só que o que é interessante aqui, em Gênesis 15, que Abraão, quando ele faz isso, ele entende que Deus vai fazer uma aliança, porque ele pediu esses animais, ele corta. Abraão não passa por entre as metades. Ele cai num profundo sono. E quem só que passa pelas metades? Por meio do fogo, né? Por meio de uma manifestação de fogo, né? Uma tocha de fogo que passou fumegando entre as metades? Deus. Essa aliança feita com Abraão pelo Senhor, ela foi assinada unicamente por Deus e não por Abraão. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma maravilha que assim, só quando você realmente estuda a palavra, entende o que foi feito, você pode compreender essas maravilhas, né? Que maravilha! Deus assinar uma aliança com Abraão, em que Abraão não precisou passar entre as metades, apenas Deus passou, porque essa aliança, baseada na promessa que ele daria algo, não tinha nada a ver com o cumprimento de algo para recebê-la. Abraão não tinha que passar entre as metades, porque não dependia dele. Dependia simplesmente de Deus. Essa aliança, essa promessa feita, né, a Abraão, ela foi assinada unicamente por Deus e não por Abraão. Então, por isso que quando ele creu, isso já foi imputado a ele como justiça. Quando ele creu na promessa, já bastou. Ele não tinha nada para cumprir para receber aquela promessa. Deus prometeu algo, ele creu e Deus assinou essa aliança. Se Deus passou por entre aquelas metades, meu amigo, é porque Deus não volta atrás. Se ele fez uma aliança com Abraão, 430 anos antes da lei vir, é porque a salvação, é porque a manutenção da salvação não está baseada na lei e nem pode estar. Porque se tiver, Deus é um mentiroso e falastrão, porque ele passou por entre aquelas metades, assinando aquela primeira aliança com Abraão. Vamos ler de novo o 16 e 17 para agora entender. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. Então Deus fez uma promessa a Abraão e ao seu descendente, que seria Cristo. Depois na palavra nós lemos que o fim da lei, isso é importante, tá? O fim da lei é Cristo. Quando Cristo vem, a lei como forma de condenação para aquele que tem fé, ela é abolida, ela não existe mais. Por isso que o fim da lei é Cristo. A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Agora 17. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode revogar. Deus não mudou de ideia. Deus não mudou e deu outra forma de salvação agora, pela lei. Isso é um absurdo dizer isso, certo? Como é que Deus vai mudar de ideia? Deus é um, e nós vamos entender isso aqui também. Deus é um, não volta atrás, o que ele faz está feito. Ele fez uma aliança, passou por entre aquelas metades, assinou isso, acabou.
Ele deu a lei 430 anos depois. Você começa a entender que a função da lei não é salvar. Porque a salvação dependia daquilo, de crer, como foi com Abraão. E ele seria a raiz de todos os outros que viessem a crer e a receber, a participar dessa promessa que foi feita a ele, né? Olha que interessante, né? Você começa a entender que a lei não tem nada a ver com salvação. Nunca teve, tá? Nunca teve. Nem com salvação e nem com manutenção de salvação. A lei nunca teve a ver com isso, porque ela veio depois, 430 anos depois. Deus não mudou a forma de salvação, depois voltou atrás, agora foi, porque agora é com Cristo, é com a graça, né? Então foi com graça, Abraão. Aí 430 anos Deus mudou, não vai ser pela lei. Aí Cristo vem e morre e nós morremos para a lei. Não, agora é por Cristo. Não, o plano é perfeito. A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, Cristo. E Cristo é o fim da lei, certo? E a lei está nesse nesse espaço de tempo. Você já começa a entender o seguinte: a promessa, a partir de Abraão, ela é eterna. E a lei é temporal. A lei tem fim, acabou. A lei tem fim, né? O fim da lei é Cristo. A lei é temporária, a promessa é eterna. Então, a lei que veio 430 anos depois não pode revogar a promessa, a ponto de desfazer a promessa. Aí ele vai dizer no 18, porque se a herança da promessa provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então ele está dizendo, se mudou a forma, aquela promessa que foi feita por Abraão, para Abraão, ela não é mais válida. Então a herança agora provém da lei. Agora, se a herança provém da lei, agora, ela não decorre da promessa mais. Então, aquilo poderia ser eliminado. Só que ele já disse antes que a lei não pode revogar a promessa feita antes, né? Mas, aí ele explica, mas foi pela promessa antes que Deus a concedeu. Concedeu o quê? A herança. Então, a herança da salvação, a herança de ser justificado, está naquele ponto de crer em Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente. Por que essa palavra está aqui, gratuitamente? Uma coisa é você receber de graça. Outra coisa é você receber porque você merece. Quando você trabalha o mês inteiro e recebe no final do mês um pagamento, você não está recebendo aquilo de graça. Você trabalhou e recebe, é salário. A herança de Deus não vem como um salário, quando que você cumpre algo e recebe algo em troca, a herança. Não, ela vem de graça. Então não há nada que você possa fazer para receber essa herança de Deus, a não ser crer em Deus e crer na obra de Deus, que é na obra de Cristo, e de certa forma na obra que Deus estabeleceu para Cristo cumprir, né? Na cruz do Calvário. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei, então? Se a lei veio depois, ela não anula a promessa e ela não pode revogar. A herança não vem por meio dela. Não vem por meio dela. Nunca veio e não virá. Então, qual, pois, a razão de ser da lei? Aí ele vai explicar. Nós já falamos disso, mas ele vai explicar aqui. Foi adicionada, 430 anos depois, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Cristo, a quem se fez a promessa. Então, por quanto tempo, de certa forma, a lei
a lei reinou? Por um tempo, é temporal, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Então, por qual razão veio a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Por isso que o fim da lei é Cristo. Ela veio e ela, de certa forma, reinou até que viesse o descendente. Quando veio o descendente, ela foi eliminada como forma de te acusar de você cumpri-la para ser aceito por Deus. Certo? Então, ele está querendo dizer que a lei aqui ela é temporal. Só que aí você começa a também entender o seguinte. Bom, mas então quer dizer que a lei reinou uma parte do tempo? Então foi pela lei nesse tempo? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque nós lemos em vários... Em Hebreus, por exemplo, ele diz... como é que pode o sangue de um novilho, de um animal, cobrir seu pecado? Mas a lei pedia para que se fizesse isso. Então eles cumpriam. Ok? Tá. Mas aí em Hebreus ele vai dizer, como é que pode o sangue de um animal cobrir seu pecado? Não pode. Só pode ser, porque ele não é igual a você, né? Você é muito superior a ele. Um animal derrama o sangue que a lei pedia, né, como sacrifício, e agora seus pecados são perdoados. A lei pedia para que fosse feito isso, e eles cumpriam como forma de andar em conformidade com o que Deus queria, certo? Mas é óbvio que, de fato, isso não limpava os pecados. Aquela obra de Cristo, ela serviu para tudo que veio antes também. E para tudo que veio depois e que virá ainda. Né? Então, a obra de Cristo, né? A cruz de Cristo está no centro da história. E tudo para trás depende dessa obra. E tudo para frente também depende dessa obra. Somente a lei... Porque a lei falava de quem? De Cristo, né? De Cristo que viria, né? A lei falava dele. Toda a simbologia da lei tinha Cristo ali. Os animais que eram oferecidos representavam Cristo, né? Óbvio que não era pela lei, mas durante um tempo a lei ela foi obedecida como forma de alcançar aquela não uma aceitação, mas era o que eles tinham, né? Porque Cristo ainda não havia sido revelado. Então o que eles tinham? Eles tinham a lei para caminhar no sentido daquilo que Deus queria. Mas ela nunca serviu para a salvação. Tanto é que Cristo, a obra de Cristo, ela está no centro da história e tudo que veio antes depende também dessa obra, porque a lei falava de Cristo. Mas sempre, sempre, o justo viveu e viverá pela fé. Sempre. Ok? Pela fé em Deus, pela fé na promessa de Deus. Né? Toda a lei antiga também falava que viria o libertador, o salvador. Né? Viria. Ele iria nos libertar do quê? Do poder do pecado. E quem dá poder ao pecado? A lei, né? Por isso que, quando ele diz aqui que a lei foi adicionada por causa da transgressão, nós entendemos por que a lei veio. A lei veio por causa do nosso pecado. A lei veio por causa das transgressões. Lá em Romanos, nós lemos que, olha só, no capítulo 4 de Romanos, versículo 15, diz... Onde não há lei, também não há transgressão. Então, para que a lei veio? A lei veio para mostrar o pecado. Ela não veio para salvar. Ela veio para mostrar o que a gente faz errado. Ela veio para mostrar para aqueles homens da antiguidade o que eles faziam de errado. Ela veio olha só, tinha alguém lá que não tinha que oferecer o sacrifício dos animais? Não. Por quê? Porque eles não conseguiam cumprir. E se eles não conseguiam cumprir, eles tinham que oferecer os animais. Nenhum homem ali
da antiguidade viveu a ponto de... viveu cumprindo a lei a ponto de não ter que oferecer um animal como sacrifício? Todos ofereciam. Por quê? Eles entendiam que não conseguiam cumprir. Então a lei, ela não veio, na verdade, trazer vida e trazer justiça. Ela veio trazer morte, na verdade. Ela veio mostrar o pecado e o pecado leva morte. Onde não há lei, não há transgressão. Se você não promulga uma lei, o que uma pessoa faz que é contrária àquela lei não pode ser considerado pecado ou erro, certo? Romanos também, no capítulo 5, aqui olha no versículo 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, a lei veio para mostrar o pecado. O pecado não é levado em conta onde não há lei. Se a lei não viesse, ninguém poderia saber que era pecador. O próprio Paulo disse: eu não conheceria o pecado se a lei não me mostrasse que cobiçar é pecado. Eu não saberia disso. Então a lei, qual é então para que é que a lei veio? A lei veio por causa da transgressão. A lei veio para mostrar o nosso pecado e não para nos dar vida, como se cumprindo a lei nós recebêssemos vida. Não veio para isso. E olha só, ela foi adicionada então, 19, por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada a lei, tá? A lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Aqui um pouquinho confuso, mas nós vamos entender. A lei, quando ela veio, 430 anos depois da promessa, ela foi promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Quando Moisés recebeu a lei, ele recebeu por meio de anjos. Aí ele recebeu um homem, um mediador, e passou para o povo. Então Deus, olha só, Deus, a lei, Deus entregou para os anjos entregaram para Moisés e Moisés entregou para os homens. Não foi uma coisa direta. Anjos, mediador e homens, certo? Agora, a promessa que foi feita a Abraão foi feita por quem? Pelo próprio Deus. Não houve um mediador. Olha a importância que Paulo quer dar aqui explicando essa questão. E olha a importância que a promessa que Deus fez a Abraão tem. Ela não foi dada por meio de mediador algum. O Senhor, por meio de uma visão, apareceu a Abraão e fez uma promessa com ele, e ele mesmo passou por entre aquelas metades daqueles animais. E a lei veio como? A lei foi promulgada por anjos, pela mão de um mediador, e chegou até o povo, né? Qual a importância? A promessa tem muito mais importância do que a lei. O próprio Deus fez a promessa. Não utilizou um mediador para fazer isso. Aí olha só, no versículo 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O que significa isso? O mediador não é de um. Quando há um mediador, o mediador não é só de uma parte. O mediador não é de um. Ele é de duas partes. Então, o mediador, ele é de duas partes. As duas partes, para haver ali uma comunicação, precisa desse mediador. Como se a regra, né, a lei veio, né? E nós temos que cumprir, então, para sermos aceitos por Deus. Então, as duas partes ali deveriam agir, né? Então, o mediador, ele não é de uma parte só, mas das duas. Quando em qualquer situação que se tem mediador,
é um mediador de duas partes, não de uma só, né? Ele não é partidário, o mediador não é partidário. O mediador, ele é de duas partes e não de uma só. Agora, mas Deus é um. Deus é um. O que significa? O mesmo Deus que deu a lei, promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, chegou aos homens, é o mesmo Deus que fez a promessa com Abraão e ele, sozinho, assinou, ratificou aquela aliança. Ele sozinho. Então não há mediador lá atrás. Deus é um. Ele deu tanto a promessa quanto a lei. Então, o valor das duas, as duas coisas têm valor. Mas a promessa foi feita pelo próprio Deus, não houve um mediador. Então, ali não há um mediador para necessitar de um mediador de duas partes. Eu cumpro algo para receber algo de Deus e tem esse mediador, né? Ali não há isso. Deus fez a promessa sem mediador e assinou essa aliança. Na lei é diferente, ela foi dada por um mediador, né? Então, Deus, o mediador e os homens. Moisés ali no meio. Deus é o mesmo que Deus. É o mesmo que ele é um. Ele deu as duas, mas lá atrás ele assinou. Então, não há ali necessidade de algo por parte do homem. E simplesmente, então, algo que é feito pelo próprio Deus. A promessa tem um valor absoluto aqui. A promessa tem um valor absoluto, né? Então, a lei veio depois por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, né? E a lei, então, foi promulgada por anjos pela mão de um mediador, né? Ela não chegou em primeira mão, né? O homem recebeu isso em terceira mão, né? Anjos, mediador, até que chegou no homem. Agora, a promessa foi feita pelo próprio Deus, sem mediador, ele assinou e Abraão não precisou passar por entre as metades, então não tinha parte ali que Abraão tinha que cumprir naquela aliança, e só Deus, só Deus. Muito bem, ora o mediador não é de um, mas Deus é um. Versículo 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Então, já que a promessa é uma, a lei é outra, Deus é um, deu as duas. Mas então, ela é contrária às promessas? De modo nenhum. Porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, Paulo explica aqui que não há contrariedade entre a promessa e a lei que veio depois. Não há. Há uma sinergia. Nós já vamos entender isso. Olha só que maravilha. Ele está dizendo, se dentro da lei que foi dada fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, Paulo está dizendo que dentro da lei não foi promulgado nada que pudesse dar vida. A função da lei não é dar vida. A função da lei não é te fazer aceito por Deus. A função da lei não é te justificar. A função da lei não é essa. Porque se você é justificado, você é justo, você recebe vida ali. A lei não pode te dar vida. A lei, na verdade, veio por causa da transgressão para mostrar o seu pecado. Ela não tem o poder. Ela tem o poder de te acusar e mostrar que você é pecador. Isso ela tem. Mas não tem nada nela ali que, em troca disso, pode te dar vida. Ela vai até um ponto. A lei, ela serve para... E ela tem um limite. Ela não avança. Ela apenas mostra que você é pecador. Porque ela veio por causa da transgressão. Onde não há lei, não há pecado. Então a lei veio por causa do pecado. Para mostrar que somos pecadores e aqueles homens eram pecadores. Não há nada na lei que dá vida. Ok? Mas Paulo vai explicar que não há uma contrariedade. Por quê? Olha só, versículo 22. Mas a Escritura
encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Olha só, a lei veio para aprisionar, para encerrar tudo sob o pecado. Então, irmão, não tem como ser salvo pela lei. Não tem como. Porque ela te aprisionou no pecado. A lei veio para mostrar que você não consegue. A lei é santa, ela veio de Deus. Se você pudesse cumpri-la, ok, mas você não pode. Tanto é que ela encerrou tudo embaixo do pecado. Quando ela mostrou o pecado escancaradamente, a lei de todos, ela aprisionou todos sob o pecado. Ninguém pode sair dessa situação. Ninguém. Para quê? Para quê? Então ela aprisionou todos debaixo do pecado. Não há possibilidade de sair dali. Para quê? Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A fé que viria, a fé em Jesus, para que aquela promessa feita para com Abraão por Deus fosse concedida aos que creem e não aos que cumprem as regras, que cumprem a lei. Então a promessa não é concedida aos que cumprem a lei. A promessa é concedida aos que creem. Por isso que a lei veio para encerrar todos e deixar todos na mesma condição. E você só pode sair dali crendo em Jesus. É por isso que lá em Romanos ele disse, primeiro do judeu, depois do grego, mas é o poder de Deus, o evangelho, que é o próprio Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Não tem como ser salvo e não tem como se manter salvo de outra forma. Por quê? Por causa justamente da lei. A lei veio para te manter nessa condição. Encerrou tudo debaixo do pecado. Para quê? Para que a promessa fosse concedida aos que creem. Então você só pode sair dessa condição se você crer em Cristo. E não se você cumprir as regras que te aprisionam. Não há essa condição. Versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Olha que maravilha isso. Ele está dizendo que a lei tem uma função incrível de te manter embaixo sobre o pecado, de mostrar o seu pecado e fazer com que você não saia dali, porque você não consegue cumpri-la, então você fica ali. E, na verdade, ela te mantém ali e mantém os homens ali até que viesse a fé. E a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Quando a lei te mostra que você é pecador, que você não pode cumpri-la, você precisa ser salvo daquilo. Você precisa. É aí que vem o libertador e o salvador. Por isso que Cristo era aquele que a Escritura falava que libertaria do poder do pecado, libertaria desse encerramento que a lei colocou todos debaixo. Então, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é um tutor, aquele que vai conduzindo você. A lei nos conduzia, a lei conduzia o povo até a fé, até uma questão sobrenatural de entender que não pode ser pelo cumprimento dessa lei, e sim pela fé em algo maior.
que é a fé, que é o crer naquela promessa feita por Deus para Abraão, a fim de que fôssemos justificados por fé e não pela lei. Então, a lei nos conduz a Cristo para sermos justificados pela fé e não por ela, e não pela lei. Por isso que a lei não é contrária à promessa. Ela está no plano. A promessa veio, ok? Então ela acontece. A lei veio para mostrar o pecado e te conduzir a Cristo. Porque quando eu falo a lei para você, você diz, olha para mim e fala, então eu sou pecador. Ok, então você precisa de um libertador. E quem é? É Cristo. Você entende que se não houvesse a lei, nós não seríamos conduzidos a Cristo? Porque a lei mostra o pecado, e sem a lei nós não iríamos compreender o pecado, entender que somos pecadores. Então não precisaria de um Salvador. Você entende que a lei então tem a sua função de nos conduzir a Cristo. Versículo 25, indo para o fim aqui. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Você está livre da lei. Quando você crê em Cristo, Cristo te liberta da lei. Não é à toa que essa carta de Gálatas é chamada Carta da Liberdade Cristã. Você não está mais subordinado ao aio, que é a lei, que é o tutor que te conduziu a Cristo. Então, quando vem a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. É por isso que morremos para a lei, como Paulo disse no próprio aqui, na própria carta, né, aos Gálatas. Nós estudamos isso, né? Eu morri para a lei, né? Morri para a lei. Ela não tem domínio mais sobre mim, por isso que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, e não tem outra forma de ser filho de Deus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha, Paulo vem tratando aqui da questão do judaísmo, daqueles falsos mestres, que tinha que cumprir as regras depois de crer em Cristo. E Paulo está falando, olha, para Deus agora, como tudo é pela fé, não é pela lei, e a lei tinha sido dada só para o judeu, e aí? Então, como não é pela lei, né? Como não é pela lei, é pela fé, então não há diferença entre homem, mulher, grego, judeu, escravo, liberto, rico, pobre, negro, branco. Não existe nada disso. Nada disso. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, e não a lei. Todos são descendentes de Abraão, você, eu, que cremos, somos descendentes de Abraão por causa da fé que nós temos. E não por causa de lei nenhuma, porque a lei veio depois. E somos herdeiros segundo a promessa que foi feita por ele, e essa promessa foi feita pelo próprio Deus, sem mediador nenhum, em que somente Deus assinou essa promessa. A gente consegue, garimpando a palavra, né? Nós conseguimos entender a profundidade da promessa de Deus baseada na fé e que só pode vir pela graça. Meu irmão, se você ainda tenta se justificar pela lei, se você ainda tenta ser aceito por Deus pela lei, pelo cumprimento da lei, pare e pense. Pare e pense. A lei tem uma função. A lei tem uma função que não é essa. Não é te fazer aceito por Deus. Porque Abraão foi aceito por Deus por algo que Deus fez. Por algo que Deus fez, que foi uma promessa. Não foi por algo que Abraão fez. Ele apenas creu. Então o que você tem que fazer é crer. Interessante que lá em João, quando Jesus está conversando com os fariseus
e muitos ali do povo, né? Eles falam assim para Jesus: que obras faremos? O que temos que fazer? Jesus fala assim: vocês querem fazer algo? Então façam o seguinte: creiam em Deus e aquele em quem Ele enviou. Creiam em Deus e creiam em mim. Vocês querem fazer algo, né, para ser aceitos por Deus? Creiam em Deus e creiam naquele que Ele enviou, que era Ele mesmo, né? Ele ali dizendo que era o pão da vida, que era Ele que poderia dar vida, né? Então é isso, irmãos. A promessa de Deus foi feita, ela é baseada na fé. Na fé. E na fé você recebe essa herança que foi prometida por Deus para Abraão. E Deus não volta atrás, Deus é um. Deus não faz uma coisa antes e uma coisa depois, tá? E você entende então que a lei tem um valor incrível, porque sem ela você não iria até Cristo. E para finalizar, né? Para que então a lei ainda está lá? Cristo aboliu a lei completamente no sentido de ser santa? Não, ela continua santa. Então para que ela está lá? Irmãos, mais uma vez, ela está lá para que você a cumpra com amor, com gratidão a Deus, pelo que Ele já fez por você. Você entende que você só pode amar a lei de Deus se ela não tiver mais o peso de te condenar? Porque se ela tiver, você vai odiar a lei, porque você não consegue cumprir. Não tem como você amar a lei de Deus se ela te condena. Não tem como. Você só pode amar a lei de Deus se você entende que não é por meio dela que você é aceito por Deus. Não é. É por meio da sua fé, simplesmente. Então só dessa forma você pode amar a lei de Deus e querer, desejar cumpri-la, mas por amor a Deus e por gratidão a Deus pelo que Ele já te fez. E não pelo que Ele fará, mas pelo que Ele já te fez. Você já está incluído, se você crê, você já está incluído nessa promessa feita para Abraão por Deus. E você é herdeiro juntamente com Ele, e Deus assinou e não volta atrás, ok? Então, muito menos perder essa salvação, há possibilidade, não há possibilidade. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até o próximo estudo, se Deus permitir.